E assim como foi prometido, aqui estamos com a segunda parte do vídeo sobre os Ulver da Escócia. As lendas do lobisomem da Escócia são obviamente conhecidas e abundantes, mas por estas terras altas e frias, as criaturas mais famosas e faladas são os Ulver. E apesar de algumas semelhanças, estes não são os típicos e famosos lobisomens. Este é o relato de um suposto encontro de um desses seres com um humano. Sempre lembrando que os Ulver são geralmente criaturas pacíficas. Se não forem perturbados, eles também não perturbam ninguém. Muito pelo contrário, são inclusivamente conhecidos por ajudarem os seres humanos. Mas antes de irmos ao relato, quero retribuir o favor ao canal Fascinados por Lobisomens, do meu amigo Lisael, pois na sua gentileza, o Lisael fez questão de divulgar o nosso canal. E nós não vamos apenas agradecer, vamos retribuir o favor. Portanto, se gostarem de relatos de lobisomem, visitem o canal Fascinados por Lobisomens. O link será o primeiro na descrição. E vamos lá então ao relato do aterrorizante encontro entre um Ulver e um humano. Eu tinha cerca de 15 anos e morava há vários anos com o meu avô. Era muito interessado por geologia e literalmente encheu a casa com fósseis trazidos de covas e cavernas que ele tinha explorado. Certa manhã, ele voltou para casa num grande estado de excitação. Implorou-me para que fosse com ele para ver uns ossos antigos que ele tinha encontrado. Os ossos encontravam-se no fundo de um lago que agora estava seco. Entusiasmado, ele gritou, inclinando-se e apontando para os ossos: "Olha, aqui está um esqueleto humano com a cabeça de um lobo. O que é que você acha disto?" Eu disse-lhe que não sabia, mas supunha que devia ser algum tipo de monstruosidade. "É um lobisomem, é isso que é. Um lobisomem", disse ele muito entusiasmado. "Sabes, estas ilhas já foram a sua casa no passado. Agora, ajuda-me a carregá-lo para casa." Fiz o que ele me pediu e colocámos os restos mortais na mesa da cozinha dos fundos. Nessa mesma noite, eu fiquei sozinho em casa. O meu avô e os outros membros da família foram ao Kirk, ou seja, à igreja. Durante algum tempo, entreti-me a ler alguns livros, até que a certa altura comecei a ouvir um barulho que parecia vir da cozinha. Quando lá entrei, não havia ninguém por perto e convenci-me que só poderia ter sido um rato. Sentei-me na mesa ao lado dos supostos restos mortais do lobisomem e esperei para ver se os ruídos voltariam. Aguardava os barulhos de uma forma algo apática, inclinado para a frente na cadeira, com os cotovelos nos joelhos e a olhar para o chão. Não estava a pensar em nada em particular, até que de repente o barulho recomeçou, mas desta vez foi bem mais alto. Parecia que havia alguém do outro lado da janela. Eu virei-me imediatamente na direção do barulho e vi um rosto sombrio a olhar para mim. A princípio, não percebi bem o que era, mas tornou-se cada vez mais nítido, até que finalmente vi uma cabeça perfeitamente definida de um lobo. Era lobo, mas apenas até ao pescoço. Tudo o resto era muito semelhante a um ser humano. Embora muito chocado, o meu pensamento inicial foi a de que só poderia ser uma ilusão de ótica, e tentei fechar e abrir novamente os olhos, mas tudo foi em vão. Olhei então para o seu rosto, e apesar de terem passado breves segundos, a mim pareceu-me uma eternidade. Era inconfundivelmente o rosto de um lobo. Os maxilares assemelhavam-se ao de um enorme cachorro. Os lábios estavam enrolados, os dentes afiados e brancos. Os olhos eram verdes e as orelhas pontiagudas. A expressão no seu rosto era diabolicamente maligna e olhava diretamente para mim. O meu horror era tão intenso quanto a minha admiração por aquele ser magnífico. Levantou então uma mão esbelta, como a de uma mulher, mas com as unhas bem mais compridas. Bateu então no vidro e apontou para os ossos em cima da mesa. Acenou novamente e voltou a bater novamente no vidro. A esta altura eu estava completamente em pânico, mas pensava: por que será que não parte o vidro? Certamente tinha força para o partir, se assim o quisesse fazer. Lembrando-me do que o meu avô me contou sobre os maus espíritos, eu fiz o sinal da cruz, mas isto não resultou.
A criatura ainda ali estava à janela, a apontar para os ossos em cima da mesa. Eu temia que ela entrasse na cozinha a qualquer altura, e quando o meu corpo me obedeceu, saí a correr da cozinha. Fechei e tranquei a porta e fiquei no corredor até a minha família voltar. Durante estas 2 a 3 horas eu não ouvi mais nenhum barulho. O meu avô ficou muito chateado quando lhe contei o que tinha acontecido e atribuiu o meu fracasso em espantar o espírito à minha falta de fé. Se ele estivesse, garantiu-me que facilmente se livraria da criatura, mas nem ele tinha assim tanta certeza, pois se assim fosse, ele não me teria obrigado a retirar os ossos da cozinha e a voltar a enterrá-los no local exato de onde os tínhamos desenterrado. Tanto quanto sei, eles ainda hoje lá estão. Sendo esta criatura um lobisomem normal, as consequências poderiam ter sido muito piores. Tratando-se de um Wulver, conseguimos escapar ilesos desta situação, pois esta foi a primeira e a única vez que vimos esse Wulver. Será este um relato factual ou simplesmente mais uma história assustadora para se contar numa noite escura? Cabe a cada um de vocês decidir. E termina assim este relato sobre um Wulver escocês. O que é que vocês acham? Será verdade ou apenas ficção? No mínimo, é uma boa história de suspense e de terror. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram. Cliquem no sino e escolham todas as notificações. Desta forma, não perdem nenhum vídeo. Se gostarem do vídeo, deixem um like. E pessoal, até ao próximo vídeo.